Olá, nono ano, tudo bem? Estamos aqui então para mais uma aula de produção de texto, né? A nossa aula de número 6, é isso? A aula de número 6, tá? O que nós vamos conversar um pouquinho nessa aula? Eu não vou pedir um texto para vocês. Por quê? Porque nós acabamos de ter a nossa avaliação. Pessoal, eu vou fazer essa aula para a gente tentar eu vou tentar orientar vocês o máximo que eu puder, sendo que agora nós estamos um pouquinho distante, né? Embora nós tenhamos os nossos chats, tá? Mas assim, devido todo esse tempo que nós tivemos aí de avaliações e muitos textos que foram mandados, eu pude observar vários erros, tá? Erros que hoje em dia não serão mais tolerados, principalmente no nono ano, porque vocês já estão aí com um pezinho no ensino médio. Então, algumas observações vocês têm que tomar cuidado. Ah, teacher, mas os meus não estão assim. Ótimo, se o seu não está, se você fez direitinho, perfeito, parabéns. Mas eu vou dizer no geral, para quem teve esse tipo de erro, começar a prestar atenção, tá bom? Vamos lá, ó, só pra gente entender, gente. Os textos, principalmente agora, nos próximos bimestres, todos eles deverão ser digitados, tá? Não me mandem mais foto de texto para eu corrigir. Tem que estar digitado para eu poder devolver para vocês, corrigido com as minhas observações, que na foto fica um pouquinho mais difícil de fazer, tá bom? Então, ó, todos os textos digitados e se atentar ao prazo, gente, eu vou ser bem chatinha, bem rígida em relação a isso, para não causar aquele atropelo que foi no último bimestre, tá? Que foi aquele monte de textos e tudo de uma vez e vocês mandando 5 minutos antes de fechar o prazo. Então agora, ó, vocês assistiram as aulas, já façam o texto, tá? E eu vou dar um prazo para vocês me entregarem. Você tem que entregar 2 dias antes do próximo chat, tá? Então vamos imaginar, vamos supor, hoje a videoaula é uma terça-feira. Eu postei a videoaula, amanhã é o nosso chat. A gente discute sobre esse tema que foi postado, o que vocês têm que fazer para esse texto. É na terça-feira, então na sexta-feira você tem que estar com esse texto pronto, tá? Estourando na segunda-feira de manhã, tá? Para no dia seguinte, na terça-feira, eu já ter todos os textos aqui. Não adianta me mandar na terça-feira, tá? E vai ser tudo documentado, tudo explicadinho lá no Google Classroom. Tudo bem? Ok? Então vamos lá, ó. Vamos só observar, gente, alguns erros que foram cometidos aí nesses textos, que de agora em diante a gente vai fazer uma limpeza para que isso não ocorra mais, tá bom? Então vamos lá, ó. Erros de concordância, que eu coloquei muito na devolutiva de vocês, tá? Eu coloquei lá, fulano de tal, seu texto está bom, mas cuidado com os erros de concordância, de pontuação e de gramática. Quem tem dúvida, quem não sabe direitinho o que eu quis dizer, eu dei alguns exemplos aqui para vocês entenderem, tá? Então vamos lá, ó. Erros de concordância. Você tem que concordar o verbo com o sujeito, tá? E todas as palavras relacionadas, as palavras que têm que estar relacionadas com o verbo, as que precisam estar relacionadas com o seu sujeito. Então, ó, meus amigos faz muitas lições. E aí, nossa, teacher, mas isso tá bem complicado, hein? Tá bem errado. Sim, está. Só que eu vi coisas assim, tá? Por isso que eu tô batendo na tecla. Agora você olhando, nossa senhora, como é que pode alguém escrever desse jeito? Mas nós temos aí amiguinhos que escrevem assim, tá? Então vamos lá, ó. Meus amigos, se eu tenho plural aqui, o meu verbo obrigatoriamente tem que estar no plural também. Fazem muita lições. O muita não está relacionado a lições? Lições não é um plural? Eu preciso que isso venha para o plural também. Muitas lições. Tudo bem? Tá? Então, sempre prestando atenção. Outra coisa que me ocorreu aqui, gente, o que eu percebi. Muitos de vocês escrevem o seu texto e não voltam para ler o que você escreveu.
tá? Porque eu tenho certeza que se você parar 5 minutinhos e ler o que você escreveu, você vai pescar esses errinhos bobos aqui, tá? Porque o que que acontecia? Quando a gente não estava em sala de aula, vocês... A hora que eu pedia para você vir lá na frente ler, muitos alunos liam e falavam, poxa, o que está escrito aqui? Nossa, tá bagunçado. Só foi perceber na hora que já estava lá na frente lendo. Então, vocês lendo em voz alta de preferência, pede para alguém ler, quem estiver próximo de vocês, pai, mãe, irmão mais velho, seja lá quem for, peça para ler. O que você entendeu? Ah, entendi isso, isso, isso. Ah, beleza, então é isso mesmo que eu queria dizer. Tá bom? Isso é muito importante. Então, vamos lá, ó. Então, aqui nós temos os erros de concordância, tá? Então, quando o verbo não combina com o sujeito, quando alguma palavra aqui, algum advérbio aqui no caso, não combina com o substantivo, tá? Então, nós temos que prestar atenção. Erros de gramática. Então, aqui nós temos a palavra consciência. Tá certo isso, gente? Poxa, vocês têm tanto acesso hoje em dia. Vai no amigo Google, dá uma pesquisada. Teve problema? E outra, vocês escrevendo no Word, muitas vezes ele fala pra gente, ele deixa vermelhinho embaixo, poxa, alguma coisa tá errada aí. Tem gente que mandou o texto pra mim com um monte de palavrinha em vermelho e nem assim se ligou em corrigir, tá bom? Então vamos prestar atenção. Ó, então aqui, ó, sempre essa palavrinha tem um S aqui, tá? Parece bobo, teacher, eu já sei, mas a gente tem que... E aqui, ó, não é S, gente, é o C, tá? É o C, consciência. Mas e mais, teve bastante também. Mas é oposição. Eu fui em tal lugar, mas eu não gostei. Mas eu não gostei, não é mais. Tá ok? Então, porque eu estou dizendo que é alguma coisa oposto. Eu fui lá cheio de expectativa, mas estava bem ruim. Tá certo? Mas. E quando eu uso mais? Quando eu quero, quando eu quero o quê? Somar alguma coisa. Então, vamos lá. Fui até o acampamento, que era, vamos dizer que era para fazer um texto assim. Fui até aquele lugar, mas ele era mais bonito do que eu imaginei. Desculpa, mas ele era mais bonito do que eu imaginei. Tá? Então, mas, oposição, e o mais que quer dizer quantidade, era mais, era muito melhor do que eu imaginei. Tudo bem? Então, mas, oposto, mais adição, tá? E aí, ó, erro de pontuação, também teve muito erro de pontuação. Marcar uma fala. Vocês tiveram, principalmente naquele texto 5, que era para fazer um diálogo entre pessoas, para fazer a avaliação linguística, né? Teve textos sensacionais, tá? Teve textos muito bons. Então, ó, você precisa marcar a fala. O narrador vai falar, o personagem vai falar, 2 pontos, travessão, tá? Tem que ser marcado. Depois, terminou o parágrafo, ponto final. Nossa, teacher, isso eu escuto desde quando eu comecei a escrever lá no primeiro ano. Mas, pergunta, nunca esquecer do ponto de interrogação, também aconteceu, tá? Eu tive que deduzir que era uma pergunta e eu coloquei lá o ponto de interrogação. Vírgula para separar itens, ok? Outra coisa que vocês colocaram bastante também, gente, o E. E eu fui para casa. E eu falei com a minha mãe. E eu entrei no meu quarto. Entende? Então não tem que colocar esse monte de E. O E no final, tá? Então, ó, comida, vírgula, água e roupas, tá? Então, ó, vírgula aqui e o E aqui. Acabou, tá? É isso. É super tranquilo. Tá certo? Então, assim, esses foram alguns erros, algumas coisas que eu percebi no texto, pra gente dar essa limpada, para que isso não aconteça mais. Analise os textos, dê uma olhadinha onde você errou, o que você poderia ter feito de diferente, tá? Para que nos próximos não aconteçam esses tipos de erro. Tá? As dúvidas que vocês tiverem, tirem comigo, ou se vocês têm mais aulas de língua portuguesa durante a semana do que em inglês,
Tirem as dúvidas com a professora Ana Paula também. Olha, a teacher falou tal coisa assim, assim, mas eu não entendi muito bem o que ela quis dizer. Pode perguntar para ela e a gente vai trocando informações aí. Tudo bem? Mas eu quero isso, a participação de vocês. Espero ter sido clara e nós nos veremos no nosso próximo chat, ok? Muito obrigada e a gente se vê. Tchau, tchau!